Hoje vamos falar um pouco sobre histologia. A histologia é a ciência que estuda os tecidos formadores de órgãos, os tecidos corporais. Então, nós vamos verificar nesse momento que estaremos estudando nessa segunda apostila os tecidos que estão relacionados ao corpo humano, tá? Que são os tecidos fundamentais para a formação dos órgãos, dos sistemas e, consequentemente, de todo o nosso corpo. Podemos observar nesse slide o conjunto de tecidos diferenciados que formam o nosso organismo. Tecido epitelial, de revestimento glandular, nós vamos ver bastante devagar isso aqui. O tecido muscular, feito de fibras contráteis, permitindo nossos movimentos. Tecido nervoso, que é formado, é composto por células, com projeções que lembram estrelinhas, e eles transmitem sinais elétricos, auxiliando ao nosso organismo a realizar tudo aquilo que ele precisa a partir dessas cargas elétricas que são liberadas, tá, por esta célula. Tecido sanguíneo, temos também o tecido cartilaginoso, temos o tecido ósseo e o tecido conjuntivo. Os tecidos são grupos ou agrupamentos de células que têm semelhanças e que acabam desempenhando determinada função. Esse conjunto de tecidos que tem similaridade, que desempenham uma função específica, eles são formadores de órgãos. Esses órgãos unidos, eles vão formar sistemas e todos os sistemas vão formar o nosso corpo. Portanto, os tecidos são fundamentais para que nós tenhamos aí uma composição completa do nosso organismo. Existem 4 tipos de tecido animal: tecido epitelial, o de revestimento e o glandular, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Nós vamos ver agora cada um deles. Nós vamos agora ver o tecido epitelial de revestimento. Como o próprio nome diz, é um epitélio que vai revestir o nosso organismo, quer seja ele externamente ou quer seja no entorno de alguns órgãos e até mesmo dentro desses órgãos que são outros, tá? Muito comum de você observar em aula experimental a questão do revestimento da mucosa bucal, o revestimento do coração, das câmaras do coração, entre outros, tá? Quando nós fizermos o experimento, para que vocês pudessem observar a célula da mucosa bucal, na realidade, eu passei o palito de sorvete no tecido epitelial de revestimento dessa mucosa, e as células acabaram saindo no palito, que eu passei na lâmina, e vocês puderam visualizá-la, tá? Cada um viu a sua, ou as suas células, da mucosa, tá? Aqui existem formatos diferentes dos tecidos aí, que revestem todo o nosso organismo, do epitélio. Tem o pavimentoso, tem o epitélio pavimentoso simples, estratificado, tem o prismático, tem o colunar, tem o cúbico e tem o pseudo-estratificado. O tecido epitelial, ele vai apresentar células justapostas, praticamente desprovidas de substâncias intercelulares, tá? Ou seja, entre as células quase não vão existir aí, substâncias. E essas células apresentam uma diversidade na sua forma, para que elas se adaptem melhor à sua função ou ao desempenho dessas funções. As principais funções do epitélio de revestimento, do tecido epitelial de revestimento,
são proteção, absorção, transporte. Proteção porque ele acaba protegendo o corpo contra o atrito, contra a desidratação, entre outros, tá? Ou seja, contra a perda de água. A absorção, ela está relacionada a quê? À mucosa interna dos intestinos, ou seja, o tecido epitelial de revestimento intestinal, ele literalmente está com a função de permitir a absorção dos nutrientes para que nós tenhamos aí esses nutrientes sendo levados até a célula. Ele também tem a função de transporte, ou seja, dos gases nos alvéolos pulmonares. Nós temos o quê? Nós temos literalmente, tá? Os alvéolos pulmonares sendo o final aí dos bronquíolos e permitindo a entrada e a saída de gases para que ocorra a troca, que nós conhecemos, né, com o nome de hematose, para que o ser possa aí ter as suas funções preservadas. Tecido epitelial glandular ou de secreção. O tecido epitelial, ele pode formar ou tecido que reveste o nosso corpo, ou ele vai formar glândulas. Essas glândulas vão produzir substâncias que serão secretadas, ou seja, serão distribuídas para ou fora do corpo, ou para dentro de cavidades corporais, ou para correntes sanguíneas, tá? Então, nós vamos ver o seguinte, esse tecido vai formar glândula, e essa glândula, se ela for produzir substância para ser jogada para fora do nosso corpo, tá? Ou para dentro de cavidade corporal, nós vamos chamá-la de glândulas exócrinas, todas as que têm essa característica. As glândulas lacrimais, por exemplo, tá? Está aí indicando que você está produzindo o quê? Uma substância, você está produzindo uma secreção que vai ser jogada para fora do seu corpo. Assim como as glândulas sudoríparas, tá? Elas vão produzir o suor e esse suor vai ser lançado para fora do seu organismo. Quando nós temos aí as glândulas salivares e as glândulas que auxiliam na digestão, elas também vão lançar as suas substâncias, só que não vai ser para fora do corpo, vai ser para dentro de cavidades corporais. As glândulas salivares vão lançar a saliva dentro da boca. O pâncreas e o fígado vão lançar as suas substâncias dentro do intestino delgado, na cavidade, né, do intestino delgado. Agora, nós temos outras glândulas e essas glândulas, elas vão liberar as suas substâncias dentro da corrente sanguínea. E aí nós dizemos que elas são glândulas endócrinas, porque elas deixam dentro, o endo quer dizer dentro, tá? Da corrente sanguínea, essa substância. E essa substância é conhecida como hormônio. Aqui a gente pode estar observando o tecido epitelial, tá? Formando aí, tá? A glândula. Essa glândula, ela vai ser secretora de uma substância. Se for para fora, ela vai ser uma glândula exócrina. Se for para dentro de corrente sanguínea, como a gente já falou, ela vai ser chamada de glândula endócrina. Mais uma imagem, né, da formação aí das glândulas. Então, você tem o tecido, esse tecido começa a formar, tá, as glândulas, e essas glândulas, elas podem ser endócrinas ou exócrinas. Vai depender do quê? Vai depender de onde a substância que ela vai produzir vai agir. Se for para fora do corpo ou dentro de cavidades corporais, ela é chamada de exócrina. Se ela for uma glândula que vai produzir substâncias que vão ficar dentro dos vasos sanguíneos, elas são chamadas de glândulas endócrinas. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a pele humana.
Ela apresenta uma camada externa, que é a epiderme, e uma camada interna, que é a derme. Vocês vão ver depois que existe mais uma camada, mas nesse momento o que nos interessa são apenas essas duas camadas, ok? Na epiderme, essas células elas são mortas porque elas são impregnadas ou com muita queratina, que é uma proteína resistente e impermeável. As mais profundas, elas são células vivas e as células vivas acabam empurrando, tá? Para cima, a camada mais interna vai empurrando para cima essas células que vão morrendo e vão pegando o lugar daquelas que estavam mortas e que foram jogadas fora, né? E aí, quando elas chegam à superfície, elas já vão estar queratinizadas. Porque a queratina é uma proteção, é uma proteína, né? Que permite que tenhamos uma proteção. Ela torna a pele mais resistente e impermeável. Aqui uma imagem vista da epiderme, mostrando, né, todas as estruturas que a compõem. Nesse momento, não nos interessa estudar cada uma dessas estruturas, apenas para que vocês saibam, né, o conjunto de células, o conjunto, né, de estruturas que a compõem. Derme. A derme ela está logo abaixo da epiderme. E ela já vai apresentar vasos sanguíneos, ela vai apresentar algumas estruturas que são consideradas corpúsculos sensoriais e tácteis, ou seja, são eles que nos dão a condição de sensibilidade, de sensações tácteis, tá? Algumas terminações nervosas, receptores que vão indicar, né, a sensação de dor. Vão também aí nessa estrutura da derme aparecer as glândulas sebáceas e alguns canais de glândulas sudoríparas. Aqui é uma visão da epiderme e da derme e você pode observar os corpúsculos, né, quais foram citados anteriormente. Todas essas estruturas, elas estão relacionadas, tá, à composição do nosso tecido aí epitelial de revestimento, ok? Agora, aqui está a solicitação. Ler os textos que estão aí citados nas páginas de 5 a 8 da nossa segunda apostila. Desenvolva aí, né, os exercícios que são propostos e depois a gente vai estar fazendo correção disso, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês fiquem inseguros com alguma situação, envie, né, a sua dúvida, o seu questionamento para o e-mail que a escola disponibilizou. Eu entrarei em contato tirando essas dúvidas, ok? Bons estudos, boa atividade.